Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 4 de maio, nós estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele tem palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia para fazer os nossos dias mais felizes e mais sábios, né? Desde que a gente aplique o Espírito, né? Para o Senhor poder nos fortalecer. Nós temos a parte forte da igreja que Deus pode contar para avançar. Ó Senhor Jesus, se você ainda não é inscrito, desce a tela, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, né? Se essa série dos Dias Mais Sábios tem sido útil para você, abençoa o like, abençoa o botãozinho do gostei. Quando a gente abençoa, a gente é abençoado, é um princípio bíblico. Né, Senhor Jesus, também é importante, né, a bênção de cada um aqui. Né, Senhor Jesus, abençoar o like ali, deixar o like, deixar um comentário. O YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante, né, vai indicando para mais pessoas, vai recomendando. Também mostra que nós somos um, né, com essa palavra, com os livros. Né? Senhor Jesus tem trazido para nós essa palavra profética, uma palavra de direção, né, que vai nos ajudar a ser mais sábio, né, estar mais na presença de Deus. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ora ao Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Ele quer revelar especificamente para você, e também para que Ele revele pessoas, para quem Ele deseja que você pregue o Evangelho, que você leve essa palavra, né, aqui os vídeos do canal. Né, com certeza pessoas do seu convívio, para quem o Senhor deseja te usar, né, para alcançar. Se cada um de nós for fiel ao Senhor, né, Ele vai alcançar aqueles que Ele deseja, né, e também vai nos fazer úteis, né, vai nos trazer crescimento nesse processo. Né, que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 4 de maio. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 14, versículo 23. Senhor Jesus, em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Senhor Jesus, o título de hoje, meras palavras levam à miséria. Senhor Jesus, Deus tem uma economia, que é o seu plano para a salvação do homem. Ele precisa de administradores para levar a cabo o que planejou. A Paulo foi confiada a oikonomia da graça de Deus para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para gerar a igreja. A vida da igreja é a família de Deus, onde os seus filhos encontram ambiente para crescer. Há tutores e curadores que alimentam os filhos de Deus, que deles cuidam e os fazem crescer. Deus precisa de pessoas que pregam a palavra, mas também precisa de muitos que sabem trabalhar e colocar a necessidade de Deus em ação. A Bíblia registra que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele não somente sabia falar bem, mas sabia fazer acontecer também. Senhor Jesus, os servos de Deus não podem ser meros ministradores de mensagens bíblicas. Antes, todos devem aprender a pôr em ação o que Deus falou. Toda vez que Deus nos abre o coração, dando-nos alguma direção ou prática, devemos ser aqueles que põem em operação o seu encargo imediatamente. Se tudo ficar em meras palavras, permaneceremos paralisados e o resultado será miséria espiritual. José não somente interpretou o sonho de Faraó, mas deu conselhos a ele sobre o que fazer. Quando ele foi encarregado por Faraó para executar o que sugeriu, mostrou-se ser um excelente administrador que supriu as pessoas com alimento na escassez. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Assim como no tempo de José, né, hoje nós também estamos enfrentando um tempo de escassez. É uma escassez espiritual. Hoje o mundo está cada vez mais convincente, né? As pessoas estão seguindo as coisas do mundo, né? E o mundo está trabalhando para que as pessoas não creiam em Deus, as pessoas não aceitem, né, o fato de que Deus existe. Né? Se as pessoas simplesmente ignorarem, né, o fato da existência de Deus, então elas ficam livres para cometerem todo tipo de coisas, né? Porque se não existe Deus, eu não preciso prestar conta, né? Senhor Jesus. Então o mundo está seguindo, né? Está voltando para essas ideologias, essas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Né? E nós na igreja, muitas vezes nós estamos nos conformando a isso, achando tudo isso normal, achando tudo isso bonito, né? Ao invés de a gente se voltar para o Senhor. Por isso que é importante, né, a gente
se envolver com as coisas de Deus, né? Um soldado em serviço não se embaraça, né, com as coisas dessa vida, né, com as coisas dessa terra. Ó Senhor Jesus, em todo o trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria, né, levam à miséria. Ó Senhor Jesus, se a gente ficar apenas na teoria, né, ficar apenas falando palavras, apenas para convencer os outros, né, apenas para estar certo, né, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Hoje, infelizmente, o que muitos cristãos estão fazendo é simplesmente isso. Cada um dá o seu ponto de vista, cada um comprova isso, comprova aquilo, usam várias outras ferramentas que não são a Bíblia para poder aprovar, né, para poder, né, botar ali, né, em prática ali, aquilo ali que eles querem, né, Senhor Jesus, usam coisas fora da Bíblia e tal. Ó Senhor Jesus, mas são meras palavras. Quando você vai olhar o viver dessas pessoas, você vê que elas não conseguem sustentar um viver santo, um viver diante de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa também, né, não só conhecer a palavra, mas aplicar. Quando você aplica a palavra, né, toda a dúvida vai embora. Né? Por isso que nós precisamos ser aqueles que invocam o nome do Senhor, que vivem na presença de Deus. Porque conforme você está na presença de Deus, Deus vai te instruindo a maneira de praticar. Né? E na presença de Deus, Ele te aponta, né, a vontade dEle, te aponta pessoas. Né? E você vai ali, né, cumprindo a vontade dEle, você vai se envolvendo com as situações. Aí você ouve perguntas, você vê coisas diferentes, e aí você vai procurando levar a palavra. Né? Senhor Jesus. Como eu já falei, né, tem pontos na palavra que para você compreender, você precisa compreender o todo, né? Você precisa aprender a ver, né, uma figura maior. Né? Se você ficar focado apenas em um ponto pequeno, você não vai conseguir entender. Então há coisas na Bíblia que a gente precisa compreender melhor, né, sobre o plano eterno de Deus, para você poder compreender passagens específicas da Bíblia. Né? Existe todo um contexto, não só o contexto daquele livro ou daquele capítulo, mas existe todo um contexto bíblico por trás daquilo ali. Então a gente precisa aprender a ver a Bíblia, a ler a Bíblia, tocar na palavra da Bíblia, mas de uma ótica diferente, da ótica de Deus, da ótica do plano de Deus. Deus, ele tem uma economia, ele tem um plano para a salvação do homem, né, Senhor Jesus. Por isso que ele falou, né, ele precisa de administradores para levar a cabo aquilo que ele planejou. Né? Não é só conhecer, mas conseguir praticar. Né? A Paulo foi confiada a oikonomia, né, Senhor Jesus. Né? A oikonomia aqui, né, oikos é casa, né, Senhor Jesus. E nomos é dispensação, né? Então mostra a dispensa de uma casa, né? A economia de uma casa, né, Senhor Jesus. A administração de uma casa, né, Senhor Jesus. Então mostra a questão de que a gente precisa, né, tocar nessa graça de Deus, né, administrar a casa de Deus, né, as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, o que é a casa de Deus? Somos nós, né, são as pessoas. Né, a gente precisa sempre colocar, né, nessa ordem, né, Deus, as pessoas e depois as coisas. Né, a gente tem que sempre colocar, né, a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir. Né, a gente precisa dar importância para cada filho de Deus, cada um é importante. Né, Senhor Jesus, aquele que parece para nós ter menos honra é aquele que a gente precisa revestir de maior honra. Né, então a gente muitas vezes fica olhando para aquele que é cheio de capacidade, cheio de falar, e a gente deixa de lado aquele que está quietinho, né, aquele que está na dificuldade. Né, a gente não gosta, né, de ficar ali, né, de cuidar, mas é isso que o Senhor está mostrando para nós, é isso que é administrar a casa. Né, a vida da igreja é a família de Deus, né, Senhor Jesus, onde os filhos de Deus vão encontrar um ambiente para crescer. Como já falei várias vezes, né, a igreja não é o lugar, é um ambiente, é uma esfera, né, Senhor Jesus. Independente de onde você esteja, seja num ponto de ônibus, seja dentro de um carro, num ônibus, né, numa fila do banco, né, Senhor Jesus, debaixo de uma árvore, ou até mesmo dentro de um templo, né, dentro de um lugar específico, onde as pessoas estão reunidas ali, né, para ouvir a palavra do Senhor. Né, o que importa é como é que está o nosso coração, né, como que está a nossa disposição, né, de ouvir a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus, de ajudar outros também a aplicar. Né, então, a gente precisa desse ambiente, né, que não são só a vida de reuniões, também a nossa vida em casa, a nossa vida familiar, a nossa vida social, né, no trabalho, no meio dos amigos, onde quer que você vá, né, e também viver espiritual, uma batalha espiritual, né, orando, né, desfrutando a palavra, crescendo em Cristo. Tudo isso é esse ambiente, né, que Deus preparou para nós. Né, e há os tutores e curadores, né, que estão aqui para nos alimentar.
né, para cuidar de nós, nos fazer crescer. Ó Senhor Jesus, então o Senhor precisa dessas pessoas que pregam, que falam a palavra, mas também precisa daqueles que colocam a necessidade de Deus em ação, aqueles que cumprem a vontade de Deus, aqueles que obedecem, né? Assim como Moisés, que era poderoso em palavra, mas também em obras. Então a gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus, né? Confiar somente no Senhor, né? Senhor Jesus. Então a gente não deve ficar só na palavra teórica, por isso que é importante a gente cuidar de pessoas, né? Que durante essas situações que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo a dificuldade de cada um, a gente vai se colocando no lugar de cada um, né? Senhor Jesus. E aí a gente vai dependendo mais do Senhor, né? Para você dar uma resposta adequada, algo que vai aproximar a pessoa de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa reagir, né? Se a gente ficar só na palavra, a gente vai ficar paralisado, né? A gente não vai ter um crescimento saudável, né? Vai crescer apenas algumas partes e outras não. Então a gente precisa crescer em tudo, né? Naquele que é o cabeça, né? Cristo. Ó Senhor Jesus. Né? E como tocou aqui a questão de José também, né? Ele não só interpretou o sonho, mas também deu conselhos, né? Ele foi lá, mostrou para Faraó, né, o que significava o sonho, né? As 7 vacas magras, as vacas gordas, né? Os feixes ali de trigo que comeram, né? Os outros ali, mostrando que iam haver 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Ele foi lá e aconselhou ao Faraó: olha, nos 7 anos de abundância, olha, você pega uma parte, guarda, né? Porque aí depois, quando vier os 7 anos de fome, você vai ter algo guardado para poder alimentar. E aí o Faraó olhou e falou assim, né? Por acaso há alguém, né, mais sábio do que esse homem, em que haja o Espírito de Deus? Então ele pôde reconhecer, né, que um homem não seria sábio sozinho, mas ele estava sendo orientado pelo próprio Deus. E aí o Faraó encarregou ele, falou: olha, aqui José vai ficar acima de tudo no Egito, né? Apenas eu, né? Apenas Faraó, né? Apenas Faraó era acima de José, né? Depois, né, não tinha mais ninguém, então era Faraó e logo depois José, né? Ali Faraó ficando ali o próprio Cristo ali, né, que entregou para nós a administração das suas coisas, né, da igreja. Então nós precisamos depender do Senhor, e o Senhor ele conta conosco, né, para poder alimentar o povo de Deus que está em grande escassez espiritual, né? Então a gente precisa levar essa palavra, né? Então ele alimentou ali não só o Egito, mas alimentou todo o povo, né? Todo mundo ia ao Egito para negociar, né? E até mesmo ali, né, a família de Deus ali, né, os descendentes de Jacó ali, as 12 tribos ali, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente vê ali, né, que hoje o Senhor está também nos dando essa administração, a sua economia doméstica, né? Ó Senhor Jesus, para a gente poder lidar, né, com todas as riquezas de Deus e levar isso para as pessoas. Então nós precisamos estar bem alimentados também, né, e também nos preocupar com o próximo, né, nos preocupar com as coisas de Deus. É assim que o Senhor nos dá crescimento na igreja, né, para a gente ser herdeiro, ser aqueles que vão cumprir a vontade de Deus, a parte forte da igreja, né, que alimenta, né, que supre, né, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus precisa. Ó Senhor Jesus, para isso que Ele nos colocou no corpo, né, para suprir um ao outro, né? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.